E olha só, hoje nós estamos celebrando o domingo da ressurreição e eu quero conversar um pouquinho então sobre esse tema da ressurreição, a importância da ressurreição de Jesus. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, esse capítulo todo, o apóstolo Paulo dedica a ele para corrigir a igreja de Corinto sobre algumas compreensões equivocadas que pessoas, irmãos da igreja de Corinto estavam tendo justamente a respeito desse tema da ressurreição. E nós vamos começar lendo do verso 1 ao 15, e você pode deixar a sua Bíblia aberta, porque o capítulo todo trata desse tema. Então vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, deste evangelho que nós anunciamos, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Verso 3, qual foi a palavra que Paulo entregou? Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E ele apareceu a Cefas, o apóstolo Pedro, ele apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu, o apóstolo Paulo está falando de si, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, não se tornou inútil. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, por causa disso tudo, seja eu ou sejam os outros apóstolos, sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Nós pregamos que Jesus Cristo morreu, que ele foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ora, verso 12, e aí Paulo agora vai explicar então o que estava acontecendo com os irmãos de Corinto. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, irmãos? Como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Vamos ler juntos o verso 14, vamos ler juntos? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Verso 15, além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Amém, irmãos? E você pode deixar sua Bíblia aberta, porque todo o capítulo o apóstolo Paulo vai trabalhar esse mistério da ressurreição e corrigir equívocos a respeito da ressurreição dos mortos para a igreja de Corinto. Então hoje, no domingo da ressurreição, eu queria
eu queria ver com os irmãos o que estava acontecendo aqui e trabalhar por quê. Por que Paulo disse o que ele disse no verso 14, que nós lemos no texto? Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Por quê? Por quê? Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Paulo vai trabalhar o tema da ressurreição de Jesus e a ressurreição dos mortos neste capítulo. Esse capítulo ele é extenso e denso. E Paulo vai trabalhar isso porque o que estava acontecendo é que na igreja de Corinto, algumas pessoas, alguns irmãos da igreja começaram a afirmar que não há ressurreição de mortos. O verso 12 do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo pergunta: se nós pregamos, todos os apóstolos pregam que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que alguns de vocês estão afirmando por aí que não há ressurreição de mortos? O que estava acontecendo ali na igreja de Corinto é que alguns cristãos estavam misturando a mensagem cristã com a filosofia grega. A filosofia grega estava tendo uma mistura, eles estavam fazendo um híbrido do evangelho, aquilo que os apóstolos pregaram, e fazendo uma mistura então com a filosofia grega. Nós temos que lembrar que a cidade de Corinto ficava do ladinho de Atenas, do ladinho. E quando o livro de Atos fala que o apóstolo Paulo pregou o evangelho em Atenas, os atenienses estavam ouvindo ele, os filósofos atenienses estavam ouvindo o apóstolo Paulo, até o momento que ele falou da ressurreição. O livro de Atos diz que quando o apóstolo Paulo fala da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos mortos, os atenienses, os filósofos, zombaram de Paulo. Eles riram de Paulo. E Corinto fica do ladinho, então nós estamos falando de um povo que tem a cultura greco-romana. E o evangelho chegou ali. E os atenienses, os gregos, eles não acreditavam em ressurreição. O que os gregos, tanto que eles riram de Paulo, né? Quando Paulo falou da ressurreição, eles riram de Paulo, né? O que os gregos eles acreditavam? Os gregos acreditavam na imortalidade da alma. Mais a imortalidade da alma, mais a inferioridade da matéria. Para os gregos, a matéria, as coisas materiais, a matéria era a prisão da alma. Quem disse isso, por exemplo, foi um dos maiores filósofos gregos, que foi Platão. Platão dizia que a matéria, o corpo, é a prisão da alma. Então, quando a pessoa morria, diziam os gregos, a alma era liberta dessa prisão do mundo material, do corpo, do mundo material e do mundo físico, porque esse mundo material, grande parte das vezes, é doloroso, não é, irmãos? Por isso que a alma está presa nesse mundo, nesse corpo material e no mundo material. Porque a maior parte das vezes, os filósofos dizem assim, o mundo material é cheio de sofrimentos. Não é verdade? Cheio de canseiras. Então, quando a matéria morre, o corpo morre, a alma é liberta deste mundo material e a alma do ser humano, essa alma é imortal. Agora tem um pulo do gato, preste atenção, na filosofia grega e na mitologia grega. O que é importante? Que lá, naquele contexto, os gregos, eles não tinham muita segurança sobre o que acontecia com a alma quando ela sai do corpo. A alma é imortal. Mas o que acontece com a alma quando ela sai do corpo? E aí, a filosofia grega e a mitologia grega dava várias respostas a essa questão, de modo que
a cultura greco-romana, ela não tinha muita segurança do que acontece. A alma é imortal, mas o que acontece então quando morre? Ressuscita? Não, os gregos não acreditavam em ressurreição. O que acontece? Aí eles davam várias respostas. A maioria das respostas eram respostas não muito boas. O sujeito virava fantasma, era mais ou menos isso que eles acreditavam. Virava fantasma num mundo sombrio. As respostas não eram muito favoráveis. Tinha uma ideia dentro da mitologia que era a ideia que trazia mais conforto. Era a ideia dos Campos Elíseos. Você já ouviu falar dos Campos Elíseos? Não é o bairro no centro de São Paulo, tá, irmãos? Os Campos Elíseos. Os Campos Elíseos eram o paraíso. Os gregos falavam do paraíso na mitologia. Eles chamavam de Campos Elíseos. Mas quem ia para os Campos Elíseos quando morria? Segundo os gregos, só os heróis. Quem é herói aqui? Só os heróis e os deuses e talvez os sacerdotes. Era uma classe muito reduzida que tinha permissão para ir para o paraíso, para os Campos Elíseos. Pois bem, neste contexto, chega o Evangelho de Jesus, sendo pregado pelos apóstolos no mundo greco-romano, e aí o Evangelho cai como uma bomba ali dentro. Por quê? Porque o Evangelho faz duas coisas, ou traz duas boas novas, duas boas notícias para os gregos e para os romanos. Primeira boa notícia: com Jesus a gente pode ter segurança de salvação, amém? Porque os gregos, a alma é imortal, sai da prisão da matéria, mas vai para onde? Eles não sabiam, ficava uma incerteza. E vai para o Tártaros? Pode ser, o Tártaros é o lugar do horror, e eles não tinham segurança. Aí quando chega o Evangelho sendo pregado, uma coisa que é dita para eles é que nós podemos ter segurança da salvação, porque Evangelho é boa notícia, amém? E qual é a boa notícia? A boa notícia é de que em Jesus nós podemos ter segurança de vida eterna, que eles não podiam ter, mas o Evangelho chega, porque o Evangelho chega proclamando que Jesus morreu pelos nossos pecados. Olha o texto que nós lemos, 1 Coríntios 15, 3. 1 Coríntios 15, 3. O apóstolo Paulo diz assim: antes de tudo, falando para esses gregos, cristãos gregos agora, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo, o que, irmãos? Morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que coisa maravilhosa! O próprio Deus Criador, através do seu Filho, resolveu o principal problema da humanidade. Qual é o principal problema da humanidade? O pecado, a condenação. E o próprio Deus resolveu isso através do seu Filho, quando o seu Filho morreu na cruz pelos nossos pecados, e por causa disso, porque o próprio Deus nos salvou, a gente agora pode ter segurança de vida eterna. E a segunda coisa que o Evangelho cai como bomba para os gregos, é que essa segurança, essa garantia, ela é para qualquer pessoa, amém? Olha que notícia boa. Porque os Campos Elíseos, o paraíso, ele só estava disponível para quem na cultura grega? Para os heróis ou para os deuses, para uma classe, para uma elite muito restrita. Aí o Evangelho veio falando assim: não, nós podemos ter segurança de vida eterna
E essa segurança está disponível e é oferecida para qualquer pessoa. As mulheres podem ser salvas. Aí os gregos falam assim: as mulheres, sim, as mulheres. Os escravos, gente comum. Aí Paulo vai dizer assim: e tem mais, você sabia que até os criminosos podem ser salvos? Ah não, os criminosos sim, porque Jesus falou o que para o ladrão na cruz? Para o ladrão que teve fé e se arrependeu, Jesus falou o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Para qualquer pessoa é oferecida a segurança da vida eterna, não só para elite, não só para heróis, mas para qualquer um, gente falida, gente quebrada, gente que a sociedade greco-romana não dá nenhum valor, para Deus tem valor, tanto valor que Deus deu o seu único filho para morrer por você. Aí os gregos e começam a abrir o coração para este evangelho, porque a salvação está sendo oferecida para todas, e para todas as pessoas. E aí, o que começou a acontecer? Os gregos não acreditavam em ressurreição, como eu falei. E aí algumas pessoas da igreja de Corinto começaram a falar assim: gente, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus falou para o ladrão na cruz, que é parecido então com o paraíso lá, os campos elíseos dos gregos, mas que eles não tinham segurança nenhuma de ir. Agora chega essa boa notícia dizendo assim: a gente pode ir através do arrependimento e fé, de um verdadeiro arrependimento e fé. Fala: sim, está aberta a porta, olha que coisa boa, é para todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Aí os gregos, aí o pessoal da igreja de Corinto, alguns irmãos começam a falar assim: gente, ir para o paraíso já está bom demais. Podemos parar por aqui, amém? Para que tem que ter ressurreição? E aí? Perguntar para vocês agora: para que tem que ter ressurreição? Já não está bom ir para o paraíso, ficar com Jesus lá? Ainda hoje estarás comigo no... Depois o apóstolo Paulo vai falar que ele achava muito melhor, é muito melhor a gente morrer para estar com Cristo. Filipenses: eu acho muito melhor eu morrer e estar com Cristo do que ficar vivendo nesse mundo aqui. Aí eu pergunto para você, os irmãos de Corinto, eles começam a dizer assim: gente, não precisa de ressurreição. Essa doutrina da ressurreição só complica as coisas. Nós gregos não acreditamos em ressurreição. A ressurreição, irmãos, a ressurreição é necessária ou desnecessária? Por quê? Por que a ressurreição é necessária? Você entende a questão dos corintianos? Você entende a questão deles? Porque já está muito bom ir para o paraíso. Jesus chamou, nós chamamos de estado intermediário. Esse estado Jesus chamou de paraíso. Então, quando a gente morre, a nossa alma, nós podemos ter a certeza, a garantia, a segurança de que a nossa alma sai e ela vai estar com Jesus aonde? No paraíso. Para mim já estava bom, não está bom? Para que complicar? É o que o pessoal da igreja de Corinto vai dizer. E aí o apóstolo Paulo vai dedicar o capítulo inteiro para dizer por que a ressurreição é tão importante. E aí, irmãos,
ele vai dizer, o texto que nós lemos, no verso 14, que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé, é vazia, é inútil a fé que a gente tem. E agora eu vou correr, porque depois leia, hoje, leia esse capítulo todo ele em casa, é muito denso. O apóstolo Paulo vai falar muita coisa aqui, mas agora, rapidinho, eu queria ver nesse texto 4 razões do porquê, se Jesus não ressuscitou, como o pessoal de Corinto dizia, não, mas não precisa ressurreição, tá bom já o paraíso. O estado intermediário, se Jesus não ressuscitou, por que a nossa fé é vã, é inútil, é vazia, a nossa fé não tem sentido? Por quê? 4 razões. Primeira razão, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, porque as Escrituras deixam de ser confiáveis. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé fica uma fé vazia, porque as Escrituras sagradas deixam de ser confiáveis. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus foi profetizada nas Escrituras. Vamos ler o texto? Os versos 3 e 4, 1 aos Coríntios 15, os versos 3 e 4. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o que, irmãos? Segundo as Escrituras. Verso 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. A ressurreição de Jesus foi profetizada onde? Nas Escrituras. A ressurreição dos mortos foi profetizada em vários textos dos Salmos, dos profetas. Há essas profecias a respeito da ressurreição. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: irmãos, se Jesus não ressuscitou, as Escrituras fizeram o quê? Mentiram. Ou falharam. E se as Escrituras mentiram ou falharam num ponto, nós podemos confiar nelas nos outros pontos? A gente pode confiar? Por isso que a fé fica vazia. Porque ou a Escritura inteira é verdade, ou se ela falha num ponto e mente num ponto, eu não posso confiar em mais nada. Então eu não posso ter segurança que Jesus morreu pelos meus pecados, segundo as Escrituras, se ele também não ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu não posso mais ter segurança de nada. Por isso que a nossa fé fica o quê? Vazia, é vã a nossa fé se Jesus não ressuscitou. Em segundo lugar, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, sabe por quê? Porque os apóstolos de Jesus não são confiáveis. As Escrituras perdem a credibilidade. E os apóstolos, se Jesus não ressuscitou, dá para confiar neles? Olha o que o apóstolo Paulo diz, nós lemos no texto, verso 15, 1 Coríntios 15, 15. O argumento de Paulo é qual? Além disso, somos tidos pelo quê? Falsas testemunhas, enganadores, falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, e ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, de modo que a palavra dos apóstolos também não pode o quê? Ter credibilidade, porque os apóstolos, todos eles, os 12, mais o apóstolo Paulo,
foram testemunhas da ressurreição. Eles viram o Cristo ressuscitado, eles viram que a tumba estava vazia, eles testemunham isso para o mundo greco-romano, e esse é o ponto principal da sua mensagem. A Páscoa é o ponto principal da mensagem apostólica, a cruz e a ressurreição. A cruz vazia, a tumba vazia, Jesus Cristo ressurreto e vivo. Agora, se ele não ressuscitou, a nossa fé fica vazia, por quê? A gente pode confiar nos apóstolos? Não podemos mais, porque se eles são falsas testemunhas num ponto, quem me diz que no resto eles também não são? E por isso a nossa fé fica vazia. Então veja, o argumento do apóstolo Paulo é o seguinte: irmãos, se Jesus não ressuscitou, joga fora todo o Antigo Testamento, as Escrituras, e joga fora também todo o Novo Testamento. Nós não podemos mais confiar nas Escrituras do Antigo, não podemos mais confiar na palavra dos apóstolos, porque eles afirmam, a gente viu, ele ressuscitou. Em terceiro lugar, se Jesus não ressuscitou, por que a nossa fé é vazia? Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, porque Jesus não está reinando, não está vivo nem reinando, amém? Ou melhor, ele pode até estar vivo. Lembra que a alma dele podia estar com Deus, mas ele não venceu a morte. Então, Jesus, o argumento do apóstolo Paulo é: a nossa fé fica vazia, porque Jesus ele não está reinando, ele não ressuscitou, ascendeu aos céus, foi entronizado e glorificado por Deus, e está assentado, o Cordeiro está assentado aonde, irmãos? Junto com Deus no trono no trono de Deus, no trono do universo. O trono do universo está ocupado pelo Cordeiro. Mas se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vazia, porque ele não está reinando. Ele não venceu e ele não está reinando, diz o apóstolo Paulo. Veja o que diz aí o apóstolo Paulo, capítulo 15, do verso 25 até o verso 28, capítulo 15, verso 25 até o 28. Vamos ler juntos o verso 25? Vamos ler juntos? Porque é necessário que ele reine. É necessário que quem reine? Jesus. O último inimigo, verso 26, a ser destruído é quem? A morte. Porque ele sujeitou, falando agora de Deus, está citando um texto da Escritura, porque Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de quem? Debaixo dos pés de Cristo. Qual é o nome no universo que está sobre todo o nome? O nome de Jesus. Então ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui a Deus, aquele que tudo sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Jesus, o próprio Filho, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que é necessário que Jesus reine até que se consuma todos os séculos, todos os tempos. E o reino de Deus, ele vai sujeitar todos os inimigos debaixo dos seus pés. É o reino do Cordeiro, é o reino de Cristo. Mas se Jesus não ressuscitou, por que é vazia a nossa fé? Porque ele não está reinando. Ele não se assentou no trono do universo.
Ele não consumou a sua vitória. E a nossa fé fica vazia. Sabe por quê, irmãos? O que adianta orar se Jesus não está reinando? Orar não faz mais nenhum sentido. Buscar a Deus não faz mais nenhum sentido. Porque Jesus não está reinando e o mundo está no completo caos e ao acaso. E nós não temos garantia nenhuma da vitória final se Jesus não venceu. É sorte. A gente não pode mais ter fé. Nós temos que agora contar com o quê? Com a sorte. Se Jesus não ressuscitou. Só faz sentido eu orar porque eu tenho a plena convicção que o Senhor está assentado no trono e eu posso clamar a Ele e pedir para Ele misericórdia, graça e intervenção. E eu sei que Ele se compadece e que Ele reina e que Ele é poderoso para dirigir as nossas histórias. Que não é o diabo que manda. Todo nome está sujeito ao nome de Jesus. Mas se eu não crer na ressurreição, fica vã a nossa fé. Porque o Senhor não está sentado no trono reinando. Você percebe como é sério? E o que Paulo está corrigindo aqui na igreja? Como a doutrina da ressurreição é séria. E em último lugar, quarto lugar, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, porque a morte não foi vencida. A morte não foi vencida. Capítulo 15, verso 26, vamos ler aí, capítulo 15, verso 26. Vamos ler juntos? O último inimigo é a morte. Falta um inimigo nas nossas vidas, que falta ser destruído, que é a morte. Ela vai ser destruída, a morte, Paulo diz, versos 54 e 55, 1 aos Coríntios 54, 15, 54 e 55, diz assim: e quando este corpo, é na ressurreição, e é na transformação do arrebatamento daqueles que estiverem vivos, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E aí Paulo canta uma musiquinha que a gente vai cantar também, amém, irmãos? Essa musiquinha que diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Porque a morte morreu em Cristo Jesus. Essa é a nossa segurança. Ainda para mim e para você há um último inimigo a ser vencido, que é a... Mas por que eu posso ter segurança de que isso não é uma ilusão? Como é que eu posso ter segurança que isso não é uma ilusão? Porque Jesus já venceu a morte. Então eu sei que a morte em Cristo já está vencida, e um dia no futuro, quando Cristo voltar, nós vamos ressuscitar com Cristo. Mas eu posso ter segurança disso, sabe por quê, irmãos? Porque a ressurreição eterna já aconteceu um dia na história. Há 2000 anos atrás, num domingo como hoje, de madrugada, bem cedo,
a palavra de Deus diz que Jesus, que foi morto, foi sepultado, Deus o ressuscitou dentre os mortos. A gente tem que entender, meus irmãos, que a ressurreição de Jesus, ela é diferente de todas as outras ressurreições que já aconteceram na história. Jesus é a primeira pessoa que ressuscita na Bíblia? Não. Na Bíblia tem histórias de ressurreição. No Antigo Testamento tem ressurreição, no Novo Testamento tem ressurreição. Jesus não ressuscitou Lázaro? Não ressuscitou a filha de Jairo? O filho da viúva de Naim? Jesus ressuscitou. No Antigo Testamento existem casos de ressurreição. Qual é a diferença da ressurreição de Jesus para todas essas outras ressurreições? Qual é a diferença, irmãos, da ressurreição, por exemplo, de Lázaro e a ressurreição de Jesus? Qual é a diferença? Esse ponto é fundamental você entender. O Lázaro voltou a morrer? A filha de Jairo voltou a morrer? Todos os outros que ressuscitaram voltaram a morrer? E Jesus? Por que Jesus não voltou a morrer? Porque Ele é o único e Ele é o primeiro exemplar da ressurreição eterna que vai acontecer no fim dos tempos. Jesus não volta a morrer porque Lázaro morreu. Jesus não volta a morrer porque Jesus venceu a morte. A morte não tem mais poder sobre Jesus. A morte não tem mais poder sobre ele. A gente tem que entender, irmãos, essa diferença, que a ressurreição de Jesus não foi simplesmente um retorno da morte. Lázaro retornou da morte. A ressurreição de Jesus não foi simplesmente um retorno da morte, mas foi a vitória sobre a morte. E aí eu posso ter segurança de que isso não é uma ilusão, essa promessa agora para mim, porque falta um inimigo ainda a ser vencido na minha vida, que é a morte. Eu vou morrer. Se tudo acontecer normalmente, provavelmente eu não vou passar pelo arrebatamento, talvez Jesus volte amanhã. Mas provavelmente eu vou morrer e eu vou ser sepultado, e eu não sei quanto tempo eu vou ficar sepultado. A minha alma vai estar no paraíso com o Senhor, no estado intermediário, aguardando o quê? A volta de Jesus e a nossa ressurreição, que é a vitória final sobre a morte. Mas eu tenho essa garantia, eu tenho essa segurança, sabe por quê, irmãos? Porque aconteceu na história já, na história humana, há 2000 anos atrás, num domingo de manhã, um grupo de judeus cheios do Espírito Santo começaram a correr pelo mundo e dizer: Jesus Cristo ressuscitou, e Ele não voltou a morrer, Ele ressuscitou. Ele ascendeu aos céus com o corpo ressurreto, o corpo da ressurreição, e Ele está assentado no trono e reina hoje sobre todo o universo, e um dia Ele vai voltar, e Ele vai nos ressuscitar. Sabe por quê? Porque Ele já venceu a morte. A morte já está derrotada, e isso já aconteceu na história. Então, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé ela é vazia, porque a morte ainda não foi vencida. Mas se Ele ressuscitou, Ele é as primícias, como diz Paulo. Jesus é o primeiro fruto
da grande colheita que vai acontecer no último dia. Amém? Mas Ele já é o primeiro fruto, e por isso eu posso ter toda a segurança, eu posso ter toda a garantia, eu posso celebrar, e eu posso agora, em nome de Jesus, porque Ele está vivo e reinando, eu posso orar agora, porque Ele está sentado no trono, reinando, soberano, e eu posso clamar a Ele e dizer: Senhor Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Ele nos socorre em ocasião oportuna. Essa é a mensagem da ressurreição. E eu não sei os irmãos corintianos, lá da igreja de Corinto, não os nossos é tudo gente boa, amém, irmãos? Mas os irmãos corintianos lá, eu falo assim: olha, eu prefiro, glória a Deus pela ressurreição, ela é necessária. Sem a ressurreição a nossa fé é vazia, mas com a ressurreição eu e você podemos louvar e ter segurança de todo o nosso coração que o Senhor está vivo e aqui com a gente hoje, e Ele vai voltar, e Ele vai nos ressuscitar. Que coisa boa, amém, irmãos? Vamos orar? Podemos orar agora, né? Agora nós podemos orar. Quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui.